tenho um amigo meu de longa data que hoje ele trabalha na BMW, lá na Alemanha. Ele está morando lá com toda a família. Ele é uma pessoa que fala fluente o alemão, ele morou na Suíça até os 12 anos de idade, então isso deu para ele, né, essa possibilidade dele morar na Alemanha. E ele já trabalha no setor automotivo há anos, né? Ele já trabalhou na Toyota, no tempo em que eu morava lá no Japão, inclusive, ele foi me visitar, né? Ele trabalhava na Toyota naquela época, ele foi numa viagem a trabalho. E hoje ele mora na Alemanha trabalhando na BMW, como eu falei. E ele traz várias informações de bastidores que eu achei bem interessante trazer aqui no canal, né? Primeiro, a gente tem que ver que o alemão, ele é um povo muito fechado, assim como o japonês, tá? Para quem não sabe, eu morei no Japão 11 anos e o cachorro quase derrubou o tripé. Meu Deus do céu, desculpe aí por isso, pessoal. Gravar em casa com um cachorro, com 4 cachorros é assim mesmo. Tá estabilizando aí no tripé, ainda tá balançando. O japonês é igual ao alemão, tá? O alemão é o japonês da Europa. Eles são bem fechados, bem sistemáticos. E ele está sofrendo muito com isso lá, tá? Porque, na verdade, além do ar de superioridade que o alemão, de uma forma geral, né, encara pessoas como nós, que vêm de países de terceiro mundo, né? Isso acontece também no Japão, tá? Quem falou isso não fui eu. Minha própria amiga japonesa já confessou isso, que eles olham mesmo de cima para baixo para nós. Lá na Alemanha acontece a mesma coisa. Porém, o que ele está sofrendo mais é com essa mente quadrada dos alemães, que não conseguem sair do seu quadrado. Então, lá você é designado por uma determinada função, não saia do seu quadrado, permaneça nela. Não tente dar pitaco em outro setor, não tente fazer coisa que não está relacionada à sua função, porque você vai se dar mal, né? O exemplo disso é esse meu amigo, ele tem vários contatos lá, ele é uma pessoa bem desenrolada, e ele conseguiu agendar uma visita a uma fábrica de automóveis chineses. Então ele foi lá para ver como é que funcionava a produção, as fábricas. Ele falou que é uma tecnologia surreal. E fez uns test drives, né, para trazer informações ali para a própria BMW. E ao invés de ele receber elogios por essa atitude dele, o chefe dele fez um sermão de 1 hora, né, só com coisas negativas, falando que ele não deveria ter feito isso, que ele saiu da função dele, que uma outra pessoa de um patamar acima do dele é que deveria ter ido, né? Enfim. Ele falou que se sentiu humilhado. E as reuniões acontecem lá, portas fechadas, decisões, porque a BMW, assim como outras montadoras, estão preocupadas com essa invasão dos chineses, né? As ações da BMW estão caindo, teve uma queda aí muito grande nos últimos anos, em grande parte por causa dessa invasão, né, dos chineses aí na economia mundial. E ele falou que as reuniões são feitas de portas fechadas, por um grupo bem seleto de pessoas, que ninguém consulta ali a base, o pessoal muitas vezes que está com a mão na massa, que está vendo a coisa mais de perto, não é consultado, né? Ou seja, isso acaba impedindo o progresso, o desenvolvimento de uma determinada marca, de uma determinada empresa. E ao contrário disso, os chineses, pessoal, eles pensam totalmente diferente, eles são mais abertos, eles conseguem enxergar as tendências, eles têm uma visão mais macro, mais ampla das coisas. Isso é uma coisa cultural, tá? Se você retroceder na história, você tinha lá no ano 2 a.C., mais ou menos, uma rota, tá? Denominada de Rota da Seda, que saía da capital chinesa, Xangan, e ligava até o Império Romano, passava pela Índia, várias regiões do Oriente Médio, e ali é onde acontecia o livre comércio. Não é à toa que hoje, né, você vê vários chineses aí espalhados no Brasil inteiro que são comerciantes, né, na 25 de março, na própria Grande São Paulo, nas galerias. Isso está no sangue deles, tá, pessoal? É coisa milenar. Então rolava esse livre comércio nessa Rota da Seda, onde eles recebiam coisas do Ocidente, como prata, ouro, cavalos do Oriente Médio, e eles davam o que em troca ali, o que eles tinham, né, que era a porcelana, a própria seda, que originou o nome da rota, né, enfim, iguarias chinesas, né. Só que o intercâmbio ele não era só comercial, era um intercâmbio cultural, e isso deu essa mobilidade para os chineses. Os chineses, eles são como nós brasileiros, eles têm essa malemolência, esse jogo de cintura, eles conseguem visualizar as tendências.
Não é à toa que hoje eles estão dominando várias áreas de atuação no mercado econômico, não só automotivo. Agora aqui vamos para o assunto do vídeo, a invasão chinesa no Brasil, tá? Se você retroceder aqui para o ano de 2022, eu até fiz aqui minha colinha, pessoal, você tinha poucas marcas chinesas consolidadas no mercado. Você tinha a JAC Motors, você tinha aqui a Chery, você tinha a introdução, né, da WM, você tinha a BYD também surgindo nessa época, ainda não eram consolidadas, tá? Hoje o que a gente tem é mais ou menos umas 15 marcas, talvez até mais, né? Você tem Omoda, você tem Changan, Denza, MG Motors, Leap Motors, Getur, várias marcas que estão chegando e que ainda vão chegar em 2027. A grande questão, e aqui entra a minha análise, uma opinião pessoal, subjetiva, pessoal, é que a conta ela não está fechando, porque assim, os chineses estão chegando em massa, mas o mercado, o crescimento do mercado, ele não tem acompanhado proporcionalmente a essa invasão chinesa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar dois exemplos aqui. Você tem um bolo de 1 quilo para dividir em 10 pessoas, então cada um vai ficar com uma fatia de 100 gramas, tá? Imagina que esse bolo cresceu um pouco, que seria o mercado, e ele foi para 1,5 kg. Só que agora você tem não mais 10 pessoas para dividir, você vai ter 70 pessoas para dividir esse bolo de 1,5 kg. É mais ou menos o que está acontecendo. Um outro exemplo, tá? Vamos pegar aqui a Shopee, que é a plataforma de vendas online que a gente tem aí aqui no Brasil, né? A Shopee, pessoal, e quando eu falo em vendas, tá? Independente se seja venda de carro, se seja venda de qualquer outro produto, o mercado funciona da mesma forma, oferta e procura, tá? Na Shopee no início era tudo mil maravilhas, porque a taxa era baixa, então você conseguia vender o seu produto por um preço bem competitivo, bem abaixo das outras plataformas como Mercado Livre, Magazine Luiza, enfim. O problema é que depois a concorrência começou a aumentar, a plataforma cresceu, as taxas aumentaram, não só da Shopee, mas também do próprio governo, dificultando a vida aí dos empresários, dos empreendedores, dos pequenos comerciantes em geral. E a concorrência começou a ficar meio desleal, né? Ou seja, pessoas botando o produto lá por preço de banana, muitas vezes com lucro beirando zero ou até negativo, e essas pessoas não estão enxergando isso agora. Elas vão quebrar lá na frente. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, é que elas vão ver o buraco que está sendo formado. Eu já vi muito isso acontecer nesses anos desde que eu voltei do Brasil, voltei para o Brasil e estou trabalhando com isso, tá? Empresas quebrando porque elas estão precificando errado os seus produtos. Então a concorrência ficou desleal e as pessoas não estão enxergando isso. Da mesma forma, fazendo um paralelo agora com o mercado automotivo, pessoal, os chineses estão chegando em massa, empresas muitas vezes que não são tão consolidadas assim no mercado nacional. E a concorrência aumentou. Então você vai ter hoje montadoras tradicionais como Honda, Toyota, sendo obrigadas a baixar o seu preço devido à concorrência chinesa, vendendo muitas vezes seminovos por preços de veículos 0 km chineses, que oferecem muito mais economia, muito mais tecnologia, muito mais desempenho, né? Ou seja, uma concorrência desleal, como eu falei. E aqui só prova o que eu tenho falado no meu canal há anos, né? Que o preço abusivo aqui dos carros no Brasil não é devido aos impostos, é devido à demanda, à lei da oferta e da procura. Se você coloca um carro num preço X, só que vai ter uma fila de compradores, não tem por que baixar esse preço. Agora as consequências estão surgindo aí no mercado. Montadoras grandes, tradicionais, fazendo mega ofertas, baixando o seu preço lá para baixo, e os chineses chegando em massa, botando para quebrar, pessoal. O grande problema nisso, como eu falei, assim como aconteceu lá no início na Shopee, que o lucro ali vai baixando, vai baixando, vai baixando e é uma concorrência desleal, eu acredito que as próprias montadoras chinesas, as menores, tá? Não as grandes consolidadas aqui já no mercado, mas as menores, elas vão começar a se matar, comer umas às outras, tá? Então você que pensa em comprar um produto chinês agora, um carro 0 km, né? Você que está já pensando aí, e realmente é muito atrativo, né? Os carros oferecem muito por muito pouco. O meu conselho agora, segura um pouco aí a sua onda. Esse mercado ainda está em movimento, muita coisa vai mudar ao longo desses anos, tá? A poeira ainda está baixando.
Eu acredito que muitas marcas que estão chegando agora, marcas que ainda não chegaram, que não são consolidadas aqui no mercado, mais para frente, devido a essa concorrência, vão ter que vazar aqui do país. Né? Ou seja, então de repente você compra um carro agora, daqui a 2, 3 anos, a montadora já saiu do país. Você fica sem peças de reposição, sem assessoria de uma concessionária, né, para poder te atender, né? Ou seja, você vai ficar com um BO grande na mão. Então segura a ponta aí, o mercado está baixando, as coisas ainda vão mudar. Eu acredito que mais para frente, as grandes montadoras chinesas, as consolidadas, vão continuar aqui no mercado com força, porém eu acredito que muitas vão ser obrigadas a vazar, porque essa conta, ela não está fechando. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados que logo eu volto com novidades. Aquele abraço, fui!